Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto ouvinte, nesse dia que a liturgia da Igreja aqui no Brasil celebra a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo e também o dia do Papa, rezemos. Senhor Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé por Cristo nosso Senhor. Dileto e amado ouvinte, que o seu domingo seja na luz, que a sua família possa se beneficiar no dia de hoje da graça divina que nos vem da Eucaristia, do altar divino, do santo sacrifício da missa. Não deixe de participar da missa. Eu fico triste ao saber que muitas pessoas nunca mais voltaram à missa depois do início desta pandemia. Está errado. Nós não podemos deixar as coisas espirituais. Os pagãos que fazem isso, em nome da defesa da vida, da promoção da vida, não vai à igreja, não participa da missa, mas vai ao supermercado, anda de avião, viaja de avião, vai ao médico, vai ao hospital, vai ao pronto-socorro, vai à farmácia, vai ao supermercado e tantos lugares, mas na igreja não, porque lá está o vírus. Isso é uma tentação do inimigo, que quer tirar as pessoas do caminho da santidade. Querem empobrecê-las, enfraquecê-las espiritualmente. E nós temos aí um monte de pessoas, muita gente, com inanição espiritual, que já não sente mais vontade de voltar à igreja, porque o inimigo, a voz do estranho, disse ao ouvido dessas pessoas: fiquem em casa, não saia para nada, não vá à igreja. Aí sai para todas as outras atividades, menos para a igreja, que é um lugar seguro, que é um lugar bem cuidado. Na nossa diocese, você pode sair tranquilamente da sua casa, que você terá os cuidados, terá as devidas orientações, as higienizações para evitar possíveis contágios. Quanta tristeza no coração de quem não vive a sua Páscoa semanal, que é o domingo. E aos ministros da comunhão, eu quero dizer aqui na diocese que procurem levar o Santíssimo Sacramento do corpo de Cristo aos doentes que não podem ir à igreja, fazendo todos os cuidados, tendo todas as suas orientações sanitárias, o uso da máscara, o álcool em gel, os cuidados, levem a comunhão para os doentes. E aqui entra uma realidade espinhosa e dolorosa. Os parentes dos enfermos que não aceitam a visita do padre ao doente ou o ministro da comunhão, da distribuição da comunhão, que leve a hóstia consagrada ao doente. Doentes que participavam da missa diariamente, que comungavam todos os dias, que choram por não poder comungar porque seus familiares pagãos, que já não têm fé, que já faz parte desse novo ordo mundi, dessa nova ordem mundial, que não quer, em nome da boa saúde, deixar os seus parentes receberem a força da graça sacramental. Isso é muito triste, isso brada aos céus. A gente precisa dar passos na fé. Ontem nós falávamos de São Tomé, o apóstolo que negou o Cristo, que teve um momento, uma crise de fé. Onde nós vamos parar com esta frieza espiritual? A vida, meu prezado ouvinte, um dia vai terminar. Tudo nesse mundo termina. Se vamos terminar a nossa vida agora com esta peste que está aí, tenhamos fé para enfrentar isso. O que não podemos é, em nome de um distanciamento, de um cuidado, você separar-se de Deus. Basta rezar em casa, basta assistir a missa na televisão. Missa de televisão não substitui a missa presencial. Comunhão espiritual não substitui a sua presença na missa. Mas eu não posso comungar, mas deve ir à missa. Você não pode comungar a Eucaristia, a hóstia consagrada, mas comungue na palavra. Vai testemunhar a sua fé e pedir a graça de um dia você estar em profunda unidade com Deus, na sacramentalidade, para poder receber o corpo de Cristo. Não podemos nos refugiar através desses eufemismos, dessas ideias que não são cristãs.
mas que são marcadas por um paganismo, por um vazio terrível. Hoje é dia do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, dia do Papa, dia da gente ir à missa, renovar a nossa fé na Igreja dos Apóstolos, rezar pelo Santo Padre, ofertar a nossa doação para o óbolo de São Pedro, que é tão importante. Quantas ajudas o Papa faz todos os anos às nossas igrejas pobres. Aqui mesmo na nossa diocese, a gente sempre recebe a ajuda do Papa para projetos sociais, para situações de pobreza do povo. Nós não podemos negar esta ajuda. Dê o óbolo de São Pedro com muita fé, rezando pelo Santo Padre o Papa, fazendo a sua comunhão com a Igreja, fazendo a sua entrega. Nós precisamos, como católicos, ter este grande amor à Igreja que passa também pela nossa devoção, pela nossa estima pelo Papa, mesmo que às vezes você tenha algum questionamento sobre a ação do Papa nos diversos tempos da Igreja, mas isso não justifica que você não o ame, não reze por ele e não reze pela Igreja. Quando eu rezo pelo Papa, eu estou rezando também pela Igreja. O Evangelho de hoje, Mateus 16, 13, 19, aquele evangelho famoso, clássico da profissão de Pedro. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Perguntou Jesus aos apóstolos. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Esta passagem é muito importante porque fala-nos do primado de Pedro, o primeiro Papa da Igreja, aquele a quem Jesus depositou a confiança para conduzir a Igreja que nascia. O Papa é o sucessor de Pedro, o vigário de Cristo, o bispo de Roma, sob os ombros do qual pesa a responsabilidade de pastorear a Igreja no mundo todo, escolhendo os bispos, criando dioceses, transferindo às vezes o bispo de um lugar para o outro, acolhendo as renúncias dos bispos que chegam ao limite de idade no exercício, enfim, orientando a Igreja para que esta atravesse os vales escuros deste mundo e da história, sem perder o senso da justiça, da fé e da esperança, e possa, como corpo místico de Cristo, no qual estão enxertados todos os batizados, alcançar a glória eterna. Hoje é um dia muito bonito, pois lembramos as duas colunas fundamentais da nossa igreja, Pedro e Paulo. É extraordinário o ministério destes dois grandes homens, que nos enche de alegria e entusiasmo. Quanta beleza nós podemos contemplar na vida de Pedro e de Paulo. Dois grandes apóstolos que, através de caminhos bem diferentes, conduziram a igreja neste mundo rumo a Deus, rumo ao céu, e deixou para nós essas marcas que nós levamos com todo carinho, através dos nossos serviços pastorais, de evangelização, de catequese, desde a pequenina comunidade, lá no sertão da paróquia. Ali está a presença do corpo místico de Cristo. A igreja alicerçada sob o poder dos apóstolos, Pedro e Paulo. Que a sua missa seja de grande amor à igreja. Faça a sua oferta ao óbolo de São Pedro, para que o Papa possa ter como realizar o caminho da caridade da Igreja neste mundo.
É bom lembrar, prezado ouvinte, que a maior instituição caritativa do mundo é a Igreja Católica, com seus hospitais, com seus orfanatos, abrigos e tantos serviços de caridade, de acolhida, de amenização do sofrimento dos pobres. Imaginemos a África sem a Igreja, seria um desastre. Imaginemos o Brasil, sobretudo no passado, quando o Estado não tinha presença nenhuma na sociedade, sem a Igreja teria sido muito difícil. A Igreja, ao lado da sua fé professada, que vem de Pedro e de Paulo, ela realiza a caridade de Cristo, ajudando a amenizar os sofrimentos, promovendo a justiça, a paz e a alegria da fé. Que Deus nos ajude a sermos sempre mais uma igreja verdadeiramente dos apóstolos, com esta caminhada bonita rumo ao céu. Uma igreja que ama as famílias, que preocupa com a evangelização e preocupa com a salvação de nossas almas. Assim seja. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, nós te entregamos nesta manhã a nossa Santa Igreja Católica, o Papa Francisco, o seu ministério. Te entregamos, Senhor, a obra de evangelização, de catequese, de ação social da Igreja no mundo todo. Que a luz do céu, com o testemunho dos mártires Pedro e Paulo, dos demais apóstolos, dos santos e santas de ontem e de hoje, que derrama seu sangue pela Igreja, nos ajude a irmos adiante na fé, na esperança e na caridade. Amém. Pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, venha sobre a nossa Igreja, sobre o nosso Papa, o Papa Francisco, sobre você, prezado ouvinte, sua paróquia, sua comunidade, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.